favorito? Bom, hoje estou para mais uma aula com vocês e hoje nossa aula é sobre arte rupestre brasileira. Vocês podem perceber que a minha caracterização é bem focada naqueles tempos bem antigos, dos homens da caverna, das mulheres da caverna, entendeu? Nós vamos falar hoje sobre como essa arte brasileira, essa arte rupestre, ela está aqui no nosso Brasil, como ela foi encontrada, se há algum vestígio dela aqui no Brasil. Bom, com a chegada dos homens, né, nas Américas, classificamos as pinturas rupestres em vários tipos. Nós também temos os sítios arqueológicos, nós temos a tradição, tudo isso nós vamos ver agora com calma. Bom, o que seriam os sítios arqueológicos brasileiros? São lugares de exploração de vestígios, de presença humana, seus traços e possíveis fósseis, aonde foram encontrados toda essa história antiga, entendeu? São os objetos do passado. Isso sim são os sítios arqueológicos. O homem da época, né, o paleolítico do sul-americano, ele em geral ele deixava os vestígios por onde eles passavam, né? Através de pinturas, através de seus sambiquis e outras produções que nós vamos ver a seguinte. Também se sabe professora, como nós podemos saber o tempo desse osso, qual a quantidade de tempo que ele está enterrado, de que época ele é. Bom, existe um método, né, que eles chamam de carbono 14, luminescência, para termos uma aproximação da data. Ele é passado esse carbono e a partir dali eles começam a trabalhar, fazem, né, toda uma investigação desse período, desse fóssil, desse objeto que foi achado. Nós temos o que eu falei para vocês de sambaqui. O que seria o sambaqui? É um local onde o homem depositava o lixo produzido em algum lugar. Temos um grande aglomerado de conchas, geralmente na beira, próximo aos mares. Então ele ficava uma quantidade enorme de coluscos, de conchas, de ossos, objetos usados pelos primitivos. Isso que são os sambaquis. Então são um lugar, né, onde eram depositados todos esses objetos de uso dos homens primitivos. Bom, vamos classificar agora a arte rupestre. Vamos lá com bastante calma para vocês se ligarem bem. Nós sabemos que a arte rupestre é toda a manifestação artística que foram feitas nos desenhos das cavernas, tanto nas paredes como nos tetos. Mas nós temos a naturalista. O que seria a naturalista? É a forma de zoomórfica, né? Ela é a forma de animais. Então, ó, o próprio nome já é bem sugestivo. Naturalista, porque ela vem de fósseis de animais e do homem, que eles enfatizavam o que nessas imagens? Animais em guerra, as guerras, um tema bem natural do homem. Temos também os geométricos, né? Essas formas seguem padrões geométricos, simétricos, assimétricos, e geralmente eles são encontrados no litoral, dentro do litoral, se eu não me engano, catarinense, que vem muito falando sobre foram encontrados esses vestígios de forma geométrica. Também temos a tradição campestre do Nordeste. O que seria o campestre do Nordeste? Seriam os animais, o naturalismo do homem retratando o cotidiano. Então, o Nordeste ele retrata o cotidiano do homem. Nós já vimos a outra naturalista que ele fala do homem e dos animais. Quando a gente se refere ao Nordeste, a gente está falando sobre o cotidiano e os costumes. E geralmente esses tipos de tradições eles foram encontrados na região do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Por isso que cada etapa, cada tradição é de um determinado local, porque é onde eles acharam esses sítios arqueológicos que estavam mais em evidência esses tipos de materiais. Nós temos a tradição de São Francisco, que ela enfatiza os desenhos dos répteis e os peixes, buscam temas naturais. A de São Francisco, ela fala sobre os naturais, sobre os animais, mas dão ênfase aos animais répteis e os peixes e moluscos, tudo relacionado meio que ao mar, meio aquático. E isso foi encontrado na região de Minas Gerais. Mas, professora, lá não tem mar, mas tem os rios. Então, dali eles começam a dar ênfase aos répteis que se localizavam próximos dos rios e os peixes. Nós temos a tradição de Planalto. São a busca dos temas
naturais, com imagens de veados, peixes, tartarugas, etc. Isso também foi encontrado, esse vestígio do Planalto, também nas regiões de Minas Gerais, onde esses animais de 4 patas, os veados, os mais campestres, eram encontrados com maior evidência. Então, quando eles foram fazer um levantamento da área, eles encontraram muitos esses animais. Então, eles colocaram como Planalto que eles ficavam sempre nas partes mais altas, né, das Minas Gerais. A tradição geométrica, como eu já falei para vocês, representa os motivos geométricos. E elas não tinham definição muito, por exemplo, um triângulo, não. Eram formas que faziam lembrar as formas geométricas. Temos a tradição do litoral catarinense, né? São as gravuras de rochas, fazendo uso de padrões geométricos. Já há uma mistura entre o padrão geométrico e o padrão litoral. As formas, eles começavam, né, esses homens da caverna, esses homens primitivos, eles começavam a desenhar o local, como era a localidade onde que eles estavam situados. Na tradição meridional, explora temas e símbolos sexuais, regiões do Rio Grande do Sul. Bom, não vamos entrar nesses métodos aí, mas aí eles começam a aguçar a sexualidade deles, né? Dos animais, dos seres humanos, do que viviam naquela época deles, certo? Bom, para a gente encerrar, nós temos a Serra da Capivara, bem lá no Piauí. O que seria a Serra da Capivara? Não, nós vamos chegar bem em ênfase a esse detalhe pelo seguinte. A Serra da Capivara no Piauí, ela foi tombada pela Unesco, né, um patrimônio histórico. Suas pinturas contam narrativas e cerimoniais da época. Eles reuniram tudo na Serra da Capivara que tinham a ver com o contexto daquela época. Tudo que tinha a ver naquela época está na Serra da Capivara. Os temas explorados pertencem à tradição do Nordeste, né? Que mostram figuras, danças e etc. Tudo voltado para aquela área. Lá são retratados animais como veados, tatus e a onça, que eu falei para vocês. E também ela retrata cenas das violências e das lutas. Tudo isso num contexto bem simples, mas bem objetivo daquela época. Bom, estamos encerrando mais uma aula, mas eu queria deixar para vocês claro o seguinte. Quando a gente falou de arte rupestre na aula passada, a gente falou da arte rupestre num contexto geral. A de hoje foi focada nos padrões do nosso Brasil. Existem várias serras que também foram tombadas, que são encontradas em sítio arqueológico, mas nós focamos a Serra da Capivara, que é um dos mais conhecidos, tá bom? Fiquem com Deus, boa atividade, vamos que vamos!